falando do lançamento de um livro, Lendas do Oeste Baiano, Histórias que o Povo Conta. E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a professora e coautora Sônia Maria Escobar de Matos Ferreira. Seja muito bem-vinda, Sônia. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, para falar da nossa obra, que é um livro maravilhoso, que preserva a tradição do povo do nosso Oeste Baiano. Eu já começo te perguntando, Sônia, como é que surgiu essa ideia de escrever esse livro? Então, a ideia surgiu de um encontro num café entre duas colegas historiadoras, eu e a professora Rosimária Moura, que também é autora desse livro. E nesse momento, a gente falava sobre as tradições do Oeste da Bahia, que são muito ricas, e percebemos que essas tradições elas estão se perdendo ao longo do tempo, porque são tradições que são contadas de gerações para gerações, e pensamos em escrever essa obra para que a gente possa preservar a história do povo do Oeste Baiano através das lendas. E o nosso projeto, ele deu certo, a gente foi amadurecendo e estamos aqui, perto de fazer o lançamento do nosso livro. Como é que foi na prática? Porque, pelo que eu entendi, são várias histórias de várias cidades. Sim. Vocês foram em loco nessas cidades, conhecer essas histórias. Como é que vocês chegaram até elas? Então, Lu, como nós conhecemos o Oeste Baiano, a gente já faz alguns trabalhos com formação de professores. Algumas pessoas a gente conseguiu conversar pessoalmente, outras a gente usou uma metodologia que é a história oral, que é uma metodologia que valoriza o relato das pessoas, principalmente quando traz tradições tão importantes, como a lenda, para poder registrar a história que o povo conta, e foi através também da história oral. Uma outra forma que a gente utilizou foram as conversas nos dias a dia. Por exemplo, eu sou professora de uma escola pública e conversando com algumas colegas que têm a mesma idade que eu, e começaram a relatar várias histórias que os seus pais contavam, que os seus avós contavam. E foi um momento assim, muito gostoso, muito prazeroso, porque a gente percebeu que essas pessoas fizeram parte dessa história e que isso não fugiu, estava ali guardado e que só estava precisando alguém chegar e resgatar isso. E é o que a gente está fazendo. Que tipo de história a gente vai encontrar nesse livro? Eu queria que você contextualizasse um pouquinho para a gente, para aguçar essa curiosidade. Então, são histórias bem interessantes. A gente sabe que as lendas é um tipo de literatura que gera curiosidade, medo, coragem, resiliência. E essas lendas trazem histórias como, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você de uma lenda que a minha mãe contava, que era a cobra da mama. Não sei se você já ouviu falar, que está aqui no livro, Eu não vou detalhar, porque precisa gerar curiosidade para os nossos leitores. Mas, assim, a minha mãe, ela contava como uma forma de a gente refletir muitas coisas, E, ao mesmo tempo, também ter um pouquinho de medo, porque isso fazia parte, das conversas nas varandas, quando não existiam a TV, quando não existia a internet. Então, era uma forma de se aproximar dos filhos. Eram as histórias que a gente ouvia naquela época, na década de 80, de 90 também. Como é que foi o processo de construção? Quanto tempo até vocês chegarem nesse produto final, que já vai ser lançado agora, nessa semana? Então, foi um trabalho bem minucioso. Durou mais ou menos uns 6 meses de escuta, de transcrição, da história oral para a escrita. E toda a parte de organização, de contatos com editora, com gráfica. E esses registros também, eles foram muito importantes, porque a gente percebeu que no momento que a gente estava construindo umas lendas, outras pessoas chegavam, coloca a minha, coloca da minha cidade. Então, assim, foi um trabalho também coletivo, que não foi só eu e a outra colega como autoras, mas que gerou também toda essa movimentação no oeste da Bahia.
A gente sabe que o Oeste Baiano não é pequeno, é grande, são várias cidades. Vocês teriam uma média de cidades que vocês colocaram aí? Você não tem ainda isso em mente? Porque eu acredito que são vários lugares, né? Sim, mais ou menos umas 12 cidades. Teve algumas que a gente não conseguiu, mas eu vou citar algumas para você. É Angical, sou filha de Angical, Vanderlei, Barreiras, Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, Paratinga, Serra Dourada, Bom Jesus da Lapa, Correntina, Santa Maria da Vitória e entre outras. Vocês foram longe, hein, Sônia? Bastante. Como é que foi essa questão desse contato com o povo, de vivenciar essas histórias? Foi muito gostoso, muito prazeroso, porque a gente percebe que a comunicação ela é muito importante para que a gente possa também construir o conhecimento histórico. E através dessa comunicação com essas pessoas, a gente percebe como a gente pode registrar um patrimônio histórico, cultural, que é imaterial, que é a lenda, que a gente sabe disso, e deixar aqui registrado para que as pessoas preservem essa memória, né, com respeito, com responsabilidade, e que essas gerações agora, elas também tenham acesso a essas lendas, mas uma linguagem mais contemporânea, que foi isso que a gente conseguiu transformar. Você tocou num ponto importante do acesso à leitura, principalmente para essas novas gerações. Eu queria que você falasse do objetivo desse livro. Vocês pretendem levar essa leitura para as escolas municipais? Qual que é o objetivo? Sim. Inclusive, nós já fizemos algumas visitas, principalmente queremos fortalecer isso, a relação com as escolas públicas, porque somos frutos da escola pública, das universidades públicas, já fizemos contatos, já temos alguns convites para fazer lançamentos do nosso livro nesses espaços da educação. E também queremos participar de feiras, simpósios, congressos e a partir disso, a gente conseguir também participar, né, de alguma concorrência de prêmio, que a gente possa levar a nossa literatura para que ela seja mais vista, né, e chegue mais pessoas. Como é que foi a construção da capa? Que a capa chama muita atenção, as cores, é muito bonito. Sim. Como é que foi a ideia de construir essa capa? Você aproveita e já mostra aí para os nossos telespectadores. Então, essa capa, a gente trouxe todos os símbolos mesmo, que retrata principalmente os produtos naturais que as lendas trazem nas suas histórias, o pôr do sol, a água, o barco, a floresta, a mata, né, o cerrado. Estamos falando do oeste da Bahia, não podemos deixar de falar da lindeza do nosso cerrado. Então, a capa, ela traz essa originalidade do nosso oeste. Vamos falar do lançamento, da parte boa, já essa semana, dia 31, é isso? Isso mesmo. O lançamento será no dia 31, agora sexta-feira, no plenário da Câmara de Vereadores, né, nessa casa. E nós estamos muito felizes, né, com o lançamento do nosso livro. Eu quero dizer que nós, inicialmente, fizemos a primeira tiragem de 100 livros, e todos já foram vendidos. Maravilha. Já providenciamos mais outra tiragem, já temos uma lista de espera. E quero aproveitar e dizer para as pessoas que não conhecem ainda a nossa obra, que é uma obra que vai despertar curiosidade. Estamos aqui no dia do lançamento para poder falar sobre isso, falar da importância, dialogar com o público, com estudantes, pesquisadores, autoridades, todas as pessoas que já confirmaram a presença, e será aberta ao público. Quem quiser participar será às 18h30 e estamos aqui para recebê-los com muito amor, com muito carinho. Importante, né? Participar, prestigiar, né, Sônia? Sim, é muito importante, principalmente quando a gente trata da leitura, porque quando uma obra ela traz histórias de um povo, de uma cultura, da forma que o Lendas do Oeste Baiano traz,
as pessoas, né, precisam estar envolvidas para saber que foi um trabalho que foi feito com amor, com respeito àquele povo, preservando a sua identidade, a sua cultura, conhecendo um pouco melhor o seu território. Então, é muito importante que vocês venham participar desse momento conosco. Só reforçando, sexta-feira, 18 horas e 30 minutos? 18 horas e 30 minutos. Queria muito agradecer sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço, Lu. Tenha um bom dia. Muito obrigada.